Graça e paz ativados, hoje estou aqui com o Marcelo, vamos estar entrevistando ele, vou fazer algumas perguntas relacionadas ao tema desse mês, que é Vamos, e paz, Marcelo. Paz. Em relação a esse tema, sobre avançar e ir pra cima, o que significa para você isso numa prática do dia a dia? Bom, primeiramente, graça e paz a todos, né? É um prazer estar mais uma vez aqui, poder falar a respeito daquilo que a gente colocou, né? Nós colocamos o tema Vamos e o tema One, Vamos para Cima, né? No intuito de o quê? Direcionar, induzir e colocar para essa geração que eles entendam que a ideia agora é vamos para cima, vamos sair para as escolas, vamos pregar o evangelho, vamos sair das quatro paredes e vamos atingir as pessoas que estão lá fora. Esse foi o maior intuito do tema que nós criamos para ativar vocês para esse propósito de ir para cima. Vamos entrar nos trabalhos, vamos pregar nas escolas, vamos pregar em todos os lugares o evangelho de Jesus Cristo. Amém. E durante a sua caminhada com Deus, teve algum momento em que o Senhor precisou se posicionar sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Sim, várias vezes eu tive alguns momentos na minha vida, né, que eu precisei entender, me reposicionar, né, principalmente na minha adolescência. Eu passei por um processo na minha vida de conhecer a Jesus, né? Eu comecei a praticar e conhecer ao Senhor com 13 anos de idade. Então, foi tudo muito novo para mim. Eu não nasci num berço evangélico, né? Então, foi tudo novo, né? Foi algo que eu comecei a experimentar, a conhecer. E no meio do caminho, eu meio que me deslizei, né? E aí precisei me reposicionar e entender aquilo que Deus tinha para mim, que era pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor e não se afastar daquilo que Ele me chamou, que é isso. E como líder dos jovens, o que você percebe que impede os jovens de viver a grande comissão que o Senhor tem para a vida? É entender primeiro, né? Acho que o que impede essa galera de concluir aquilo que Jesus pediu para nós, né, que é cumprir a grande comissão, a primeira coisa é entender. A palavra de Deus diz lá em Mateus 28, né, capítulo 28, versículo 19, que o Senhor estava dizendo para os discípulos: vão e façam discípulos, né? E a palavra ali é indo, façam discípulos. E nessa caminhada, muitas das vezes o jovem se perde, porque ele acha que ele não pode discipular o próximo, não pode discipular o seu amigo. Então, muitas das vezes ele perde o seu propósito, por não saber que o Senhor nos deu uma comissão, nos deu uma missão de cumprir esse chamado, que foi vocacionado não só para mim, não só para você, mas para toda a nossa geração, que é levar a boa nova do Evangelho, levar a boa palavra do Senhor, pregar a todos os lugares. E o que eu acho mais interessante, né, que a gente acabou de sair da ministração, é que muitas das vezes a gente se prende ao ir para a nação, a ir para outros lugares. Muito pelo contrário, a grande comissão começa quando nós exercemos o id, né, o fazer o discípulo dentro da nossa casa. Então, é aí que a gente muitas vezes se perde. A gente acha que a gente tem que ir para fora, tem que ir para fora das nações, e muitas vezes não, Deus não quer que isso aconteça com você, e aí Ele quer que você simplesmente cumpra o ID, o fazer discípulo na sua casa, na sua escola. Então, há um desespero, né, que precisa ser gerado dentro de nós nesse tempo, uma santa vontade de um amor de querer buscá-lo, né, e de cumprir aquilo que Ele nos vocacionou para fazer, porque não é só para mim, não é só para você, é para toda a nossa geração. Nós devemos ir fazer discípulos. E é mais simples do que a gente acha, né? Com certeza, é muito simples. E como é para você liderar jovens tão novos? Você tem 27 anos e como que você se vê assim, nessa missão que o Senhor entregou para você? É uma missão, uma responsabilidade, né? Porque eu saio de um campo de visão que era só para minha família, né? E passo a ser para uma geração. Então eu tenho uma responsabilidade imensa
Eu tenho vários olhos olhando para mim, né, e esperando algo. Então, é um desafio que se iniciou há alguns anos atrás. Eu fui líder de jovens há mais ou menos 7 anos atrás. Liderei jovem cedo, comecei muito cedo a liderar jovem, adolescente, e aquilo que eu apliquei lá, aquilo que eu vivi lá, eu vivi aqui, que é impulsionar jovens a amar a Jesus. Então, em todos os momentos da minha vida, eu sempre tive essa chama de incendiar o outro, essa vontade de querer incendiar o próximo. Então, com essa responsabilidade e esse campo de visão que todos hoje me olham e me vê, e eu tenho uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Incendiar essa geração. Fazê-los entender que eles podem ser usados por Deus. Ele não precisa só ser líder, ele não precisa ser pastor, ele não precisa ser alguém com título. Ele só precisa amar a Jesus e cumprir aquilo que o Senhor vocacionou ele para fazer. Então você, jovem, que está hoje vendo isso aqui, você não precisa de uma carteirinha, você não precisa de nada relacionado ao que o mundo prega. Você precisa somente de um coração que esteja disposto a cumprir o seu chamado. Então, o Senhor nessa noite nos chama para esse tempo. Amém. Pegou a chave, hein, jovens? Já respondeu o que eu ia perguntar, o conselho, né, sobre isso. O conselho é esse, para essa geração, que não deixe essa chama se apagar. Em algum momento da minha vida eu deixei essa chama se apagar, né? E eu precisei me reposicionar. Então, se talvez você hoje está afastado, talvez você hoje está fora da posição que o Senhor quer, o Senhor te chama nessa noite para se posicionar e incendiar uma geração. Através de você, outras pessoas serão incendiadas. Então o meu chamado, a minha vocação é incendiar essa geração, que não é a sua geração, mas é a nossa geração. Sim. Então, nós fomos chamados para isso, eu fui chamado para isso, para incendiar essa geração. Amém, Marcelo. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu tempo. E você, jovem, não perca as próximas entrevistas, os próximos cultos. Se você não veio hoje, fique ligado nas nossas redes sociais que estaremos divulgando para vocês. Amém? Amém. A paz.